Olá, queridos amigos e irmãos de ideal. Como nós temos tido algumas inscrições nesses últimos dias aqui a mais, né? Nosso canal vem crescendo devagar, mas vem crescendo sempre, né? Então achamos por bem fazer esse vídeo agora para esclarecer esses companheiros, né? A respeito do conteúdo do nosso canal Espírita Cristão. Esse canal onde nós procuramos trazer um despertamento espiritual a todos nós, com a conscientização de que somos todos nós espíritos imortais, né? Através de estudos do Evangelho de Jesus e de obras da doutrina espírita, né? Com alguns autores espirituais, tais como André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra, né? E outros tantos, ok? Então nós vamos fazer uma exposição um pouco de como nós começamos esse canal e o que cada playlist que lá vocês encontram, qual é o conteúdo, tá? Evidentemente, com a pandemia, né? Onde todos nós ficamos em casa, nós tivemos a oportunidade de começar este canal, tivemos a inspiração para fazer alguns estudos que alguns companheiros já tinham solicitado a nós e já fazíamos presencialmente no Centro Espírita Nosso Lar, lá da cidade de Santa Isabel, o estudo do livro Nosso Lar, ok? Mas então, com a pandemia, nós já dávamos aulas tanto no grupo fraternal Hilarion, como no grupo espírita Caminheiros da Paz. Então, nós aproveitamos essa oportunidade e, como não podia ser presencial, nós abrimos esse canal e começamos a fazer as gravações de aulas no começo, né? Então, nós temos lá a playlist Hilarion, que foram aulas durante o ano de 2020, né? Durante a pandemia, que nós gravamos algumas aulas ali. No Caminheiros da Paz, igualmente, também de abril até até novembro de 2020, nós ali, naquela ocasião, dávamos aulas para o curso de aprendiz do Evangelho, primeiro ano, então também gravamos as aulas ali. Como nós estávamos presencialmente no estudo do livro Nosso Lar, lá em Santa Isabel, nós demos a continuidade através de gravações de vídeos e colocamos aqui nesse canal. Então nós temos duas playlists, né? Uma que se denomina Nosso Lar de Santa Isabel, que é o centro de lá, e o outro se chama Leitura e Estudo de Nosso Lar. Através da leitura e estudo de Nosso Lar, nós começamos a gravar desde a introdução das considerações sobre o livro e a obra de André Luiz e também de Chico Xavier. Nós começamos a gravar a partir da introdução, indo primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo, até o capítulo 34. Porque depois nós tivemos já a gravação no Nosso Lar do episódio 34, 35 em diante, né? Então, começando pela leitura e estudo de Nosso Lar e depois dando a sequência no Centro Espírita Nosso Lar, ok? Na Casa de Oração Caminhar também fomos convidados naquele ano, 2021, a darmos um curso preparatório para expositores espíritas, né? Esse curso já ministramos tanto no Caminheiros, como na Casa de Oração Caminhar e 2 vezes no Grupo Fraternal Hilarion. Pois bem, como chegou a pandemia, nós passamos então a gravar no nosso canal este curso preparatório, né? E aí, evidentemente, não há aquela interação, porque no curso presencialmente, as pessoas que estão fazendo o curso, elas são chamadas a exercitar a sua oratória numa pequena preleção, né?
Depois nós temos uma playlist que se denomina Entrevistas. Ali nós vamos ter 3 entrevistas, né, que fomos convidados para participar, 2 pelo André Tadeu, companheiro nosso, tanto lá do Hilarion como do Bezerra, e ele nos convidou uma vez para falar sobre a visão de um espírita sobre a pandemia, ok? A outra entrevista feita com ele igualmente foi sobre liderança e espiritualidade. E uma terceira que foi feita lá com os irmãos lá do Centro de Espírita lá de Santo Amaro, que falamos sobre a caridade versus assistência social, né? Então são essas 3 entrevistas, são 3 vídeos nesta playlist. E aí veio-nos à mente o estudo, não só da obra Nosso Lar do André Luiz, que já tínhamos ali desenvolvido essa questão de tentarmos fazer, se o tempo permitir, de todos os livros de André Luiz, a chamada série dos 16, e nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos. De que forma? O Chico Xavier, em seu grupo lá em Uberaba, ele estudou, com certeza, com seus companheiros, toda a codificação. E a forma deles estudarem era a seguinte: a cada sexta-feira eles se reuniam e estudavam algumas questões de O Livro dos Espíritos, ok? E ao final de cada estudo, Chico se predispunha a receber de Emmanuel uma mensagem pertinente a uma das questões ali estudadas. Então, não são todas as questões do Livro dos Espíritos que estão estudadas, mas tem umas 90 questões bastante abrangentes da obra inteira, onde as mensagens que Emmanuel trazia pelas mãos de Chico Xavier compuseram o livro Religião dos Espíritos. Então, a gente lê a questão e a resposta no Livro dos Espíritos, depois a mensagem trazida por Emmanuel, ok? Então, este é a playlist, o Livro dos Espíritos com o livro Religião dos Espíritos. Nós temos uma amiga que, infelizmente, a visão dela se agravou e ela praticamente não enxerga quase nada, tem uma percentual bastante baixa de visibilidade, lhe permite andar dentro de casa, mas ela não consegue ler. E ela estuda bastante, ela gosta de ler as obras espíritas, né? Ela ouve palestras, inclusive as do Divaldo, do Haroldo Dutra Dias, mas ela não consegue ler todos os livros, e ela tem os audiobooks. E aí eu tinha comentado com ela sobre o livro Despertar, de autoria do Haroldo Dutra Dias, que é uma obra muito interessante, muito para muitas reflexões nossas. E aí eu me dispus a gravar vídeos fazendo a leitura sem nenhum comentário. A leitura pura e simples do livro Despertar do Haroldo, ok? Então essa é a playlist Livro Despertar. Como vínhamos estudando já em paralelo a obra de Kardec da Doutrina Espírita, o Livro dos Espíritos, a inspiração nos chamou para nos voltarmos igualmente para o Evangelho de Jesus, né? Não tem como a gente não ter a base da doutrina de amor do Mestre, que é a base, inclusive, da própria doutrina espírita, ok? Hoje nós temos para conosco que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Nós procuramos, na simplicidade dos primeiros cristãos, fazermos os estudos dos evangelhos, né? E nós começamos ali com o Evangelho segundo Mateus. Para tanto, também usamos ali as obras de Emmanuel, onde Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele tem 5 obras
que faz muito conhecido no nosso meio. Eu vou citar as obras. Essas obras todas elas fazem referência a um versículo, a um trecho de um versículo, de um determinado capítulo de todo o Novo Testamento. Essas obras são Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinhas de Luz e Palavras de Vida Eterna. Né? Então, nessas 5 obras, Emmanuel, ele selecionou de todo o Novo Testamento, abrangendo os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os Atos dos Apóstolos, as epístolas dos apóstolos, não só a de Paulo, mas também as de Pedro, de Tiago e de João, e inclusive alguns trechos do próprio Apocalipse. Então, nessas 5 obras, ele tem trechos selecionados ou versículos completos, e onde, em cima desses versículos, ele traz uma mensagem atualizando-nos na conceituação mais moderna das palavras do Mestre Jesus ou dos pensamentos dos primeiros cristãos ali, ok? Então, o Evangelho segundo Mateus está completo no nosso canal, todos são bastante vídeos ali, acho que são mais de 50, ou parece que 52, alguma coisa desse tipo, né? Depois, nós temos também aí uma playlist que se denomina Use Jacareí. Use é a união das sociedades espíritas, né? Através do Centro Espírita Nosso Lar de Santa Isabel, com a qual a gente já vinha fazendo estudos da obra Nosso Lar, fomos honrados com o convite deles para participarmos com uma preleção nossa lá nas Semanas Espíritas de Jacareí e da região lá, que envolve Jacareí, Santa Isabel, envolve Guararema, né? Aquelas cidades em torno ali, próximo a São José dos Campos, ok? Então, nós temos ali 3 palestras que foram ministradas a convite do Centro Espírita Nosso Lar para a Semana Espírita lá de Jacareí, ok? E, na sequência da obra de André Luiz, depois de Nosso Lar, nós conseguimos levar até o fim também a segunda obra da série de André, que são os Mensageiros. Os Mensageiros, igualmente, é uma leitura-estudo, onde fazemos, como no Nosso Lar, a leitura do capítulo e, em dados momentos, alguns esclarecimentos que eu possa dar, sempre com base na doutrina e no Evangelho de Jesus, né? Então, eu teço alguns comentários em torno de determinados fatos ali narrados por André Luiz, para maior reflexão e esclarecimentos de todos nós. Temos uma playlist também pequena, conta com 3 vídeos atualmente, que nós chamamos de Despertamento Espiritual. Há algum tempo atrás, e talvez nós republiquemos esses vídeos, que é exatamente a tarefa que eu acho que é importante para todo divulgador da doutrina e do Evangelho, que é este despertamento, ou seja, darmos a nós mesmos a consciência de que nós somos espíritos imortais. E a partir dessa conscientização, nós temos para conosco, com o nosso livre-arbítrio, o poder de escolha que nós temos, né? Passarmos a escolher melhor os nossos caminhos para a nossa evolução espiritual. Ainda na matéria, usufruindo dos bens materiais de que utilizamos para a nossa própria evolução aqui quando encarnados, mas fazendo escolhas definitivamente melhores para a nossa evolução espiritual, ok? A outra playlist que se chama TCE Palestrantes, que é TCE, é uma casa espírita aqui em Interlagos, chama-se Templo do Cristianismo Espírito,
e também conhecida como Recanto de Interlagos. Esta casa, um dos fundadores mais conhecidos é o Palhaço Arrelia, ele era espírita, né? E nesta casa, eles, antes de construir o próprio centro, eles construíram o hospital, né? O Hospital Maternidade de Interlagos, né? E em frente a esse hospital, posteriormente, eles construíram o Centro Templo do Cristianismo Espírito. E um dos fundadores, ele era um médium de efeitos físicos, ok? E eles tinham uma preparação, ele tem a construção do centro, tem a construção normal, onde há assistência espiritual, onde há assistência social também, mas eles têm uma ala especial bem fechada, vamos dizer assim, sem janelas, que é onde faziam as sessões de materializações. Eu trabalhei nessa casa na década de 70 e tive a oportunidade de assistir algumas materializações de companheiros nossos do plano espiritual através da mediunidade desse irmão nosso, né? São fenômenos bastante interessantes e serviram lá atrás para talvez a maior divulgação da existência, não da doutrina espírita em si, mas da existência comprovadamente dos espíritos após o desencarne que aqui na Terra se dá, ok? É uma comprovação da vida espiritual, ok? Então, nesse centro, eu também, convidado que fui a fazer algumas palestras, de vez em quando, a cada 6 meses aproximadamente, a gente tece. E lá eles têm o hábito, todos os palestrantes que lá são convidados, a palestra é gravada e depois eles colocam no próprio YouTube. E eu, com autorização deles, coloquei as minhas palestras nessa playlist, TCE Palestrante. Há também uma playlist que a gente denominou de homenagens, né? São pequenos vídeos que fizemos para algumas datas comemorativas, né? Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, né? Temos também um vídeo onde fazemos uma pequena homenagem a Maria de Nazaré, quando nós, em 12 de outubro, temos ela, a Aparecida, Nossa Senhora, como a padroeira do Brasil, né? Então, são pequenos vídeos que a cada data procuramos, né? No Dia Internacional das Mulheres também fazemos, né? Para o Natal, inclusive, são alguns vídeos em datas específicas que nós procuramos divulgar, sempre com mensagens ou de poesias através do próprio Chico, Parnaso de Além Túmulo, né? Ou obras como de André Luiz, de Emmanuel, Dr. Bezerra, né? Então, nós temos uma biblioteca que possamos... Essa aqui é pequena, eu tenho toda ela praticamente no computador, né? Hoje a facilidade de termos a internet, então eu tenho bastante obras no computador. Então, a gente tem um material bastante grande para pesquisa para estas datas, ok? Depois do Nosso Lar e dos Mensageiros, nós fizemos a playlist dos Missionários da Luz, que é a terceira obra do André Luiz, né? O Missionários da Luz é uma obra na qual nós vamos ver ali um capítulo bastante interessante, o mais longo do livro, o capítulo 13, que se chama Reencarnação, né? E sempre nesses livros do André Luiz, nós costumamos utilizar o livro da Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier, onde Chico, em cartas que dirigia a Vantuil de Freitas, o antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, dava a conhecer as características e os detalhes de como as coisas aconteciam com ele médium, né? E com a presença, inclusive,
do que ele chamava de cavaleiro espiritual, o André Luiz, que lhe foi apresentado pelo próprio Emmanuel, ok? E nós agora estamos em andamento com 3 playlists, né, que nós estamos alternando a cada dia, né? A leitura e estudo do livro a 4º livro da série do André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna, ok? Se no Missionários da Luz há um estudo bastante aprofundado a respeito dos processos reencarnatórios, no Obreiros da Vida Eterna, né, se dá o contrário, ou seja, são missionários lá com o coordenador Jerônimo, num grupo da qual André Luiz faz parte, onde eles descem à Terra para auxiliar o desencarne de amigos do plano espiritual que aqui na Terra trabalharam para o bem do semelhante, né? Poderiam algumas pessoas pensar, eles vêm ajudar só os espíritas? Não, não. Vai ter espírita, sim, que trabalhou no bem, vai ter uma senhora que é protestante e trabalhou no bem também, e também o padre católico, ok? Então, segundo o próprio Jerônimo, né, não interessa a moldura religiosa da qual a gente se reveste aqui na Terra. O importante é o que nós fazemos com a nossa existência em prol do próximo, conforme os ensinos de nosso Mestre Jesus. Obra muito interessante, né? E depois do Obreiros da Vida Eterna, na continuação do estudo do Novo Testamento, fizemos todo o evangelista Mateus, agora estamos fazendo o evangelista Marcos, né? Nós estamos procurando ir na ordem da qual no Novo Testamento os evangelhos são apresentados, tá? Então estamos fazendo com os livros de Emmanuel as mensagens em relação a capítulos e versículos selecionados por ele do evangelista Marcos, ok? E também em andamento o estudo de O Livro dos Médiuns, que é o segundo da codificação, né? E para este livro, nós, como no Livro dos Espíritos, utilizamos Religião dos Espíritos, para este livro, da mesma forma, quando o Chico estudou o Livro dos Médiuns em seu grupo lá em Uberaba, a cada questão, as questões que eram estudadas pelo Chico e seu grupo, Emmanuel, da mesma forma, ao final de cada reunião, trazia uma mensagem pertinente ao tema estudado naquela noite, né? E estas mensagens compuseram o livro Seara dos Médiuns, né? Então, da mesma forma como fizemos com o Livro dos Espíritos, fazemos com o Livro dos Médiuns. Lemos diretamente do Livro dos Médiuns a questão ou a explicação do plano espiritual a respeito dos diversos aspectos da mediunidade e, na sequência, a mensagem correspondente àquele trecho estudado. E assim, meus queridos, nós temos conosco esta tarefa que procuramos, através desse canal, com muita simplicidade, divulgar tanto o Evangelho de Nosso Senhor, né, como também a obra da codificação de Kardec. E, em paralelo, alguns outros temas, como as datas comemorativas, né, para as nossas reflexões, sempre baseados na doutrina e no Evangelho de nosso Mestre, né? Agradecemos a todos vocês que nos acompanham e, se vocês, como eu, querem igualmente divulgarem a doutrina, divulgar o Evangelho de Jesus, façam com que estes vídeos possam chegar a seus parentes, a seus familiares, a seus amigos, para que possamos, todos nós, em harmonia, evoluirmos para a fraternidade a que Deus nos propõe a nossa existência. Muito obrigado a todos.